Você tem gordura no fígado e sofre com problemas digestivos? Então fica aqui nessa live que eu vou falar sobre esse assunto, fazer alguns esclarecimentos e também dar algumas dicas de como é possível melhorar a saúde digestiva e que você pode minimizar todo esse sofrimento, né, que é muito comum na presença de esteatose hepática. Então o trato digestivo ele sofre sim consequências, ele pode tanto sofrer consequência como ser o causador, o gatilho para essa gordura no fígado também. Então sejam bem-vindos, que bom que estão aqui, alguns alunos SOS. Oi Marisa, boa tarde, bem-vindos. Encaminhe inclusive essa live de hoje para aquelas pessoas que você conhece que sofrem aí com problemas digestivos, come, não se sente bem, passa mal, inchaço abdominal, azia, refluxo. Então vamos conversar sobre isso. Eu quero também deixar claro aqui que quem tem problema digestivo pode ter consequências maiores no futuro se você não corrige esse processo inflamatório, tá? E eu vou explicar por que hoje. Bom, e qual é a relação do fígado inflamado com problemas digestivos? Inclusive, quem está aqui me assistindo e que tem problemas digestivos, já coloca aqui que tem problemas, que sofre com todos esses desconfortos que eu venho falando, que tá com gordura no fígado, que come e passa mal. Coloquem aqui, quero saber qual é o principal desconforto que você sente ao se alimentar, ok? Oi Cristina, tudo bem? Então olha só, o fígado, ele tem, dentre todas as funções aí que ele executa, que são várias, né? É um órgão de extrema importância aí, porque ele está empenhado em várias funções que são primordiais para termos vida. Ele também participa do processo digestivo, tá? Como que ele faz isso? Através da bile, que é produzida pelo fígado, ela tem a função de digerir gorduras, de ativar vitaminas que precisam de um meio gorduroso para serem absorvidas, tá? Então, ele também participa do processo digestivo, certo? E um detalhe muito importante é que quando a gente fala de digestão, a gente não pode normalizar esse desconforto. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa digerir bem. A minha digestão ela não pode ser uma digestão que me gera desconforto, porque isso é a certeza de que eu não vou ter uma absorção daquilo que eu estou comendo também, tá? E muitas vezes não é culpa do aumento da acidez estomacal, pelo contrário, e é isso que eu vou focar hoje nesta live, tá bom? Então o estômago nosso, ele é a nossa primeira barreira de defesa, tá? Contra bactérias que podem estar ali no alimento, tá? Então tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, a gente já inicia o processo de digestão na nossa boca, tá? Então os nossos dentes, a saliva tem uma participação muito importante, porque é na boca que iniciamos a nossa digestão. Depois esse alimento que a gente ingere, que mastiga, ele vai por um tubo ser encaminhado para o estômago. Esse tubo se chama esôfago, né? E quando chega no nosso estômago, é como se o nosso estômago ele fosse um caldeirão, tá? Ele tem ali aquele conteúdo ácido, né, que é importante. O ácido clorídrico desse estômago, ele tem a função não só de misturar aquele alimento, mas ele começa o processo também de quebra de nutrientes ali, como a proteína. O ácido clorídrico do estômago é responsável por quebrar proteína, tá? Então, muitas vezes, pessoas que estão aí com dificuldade de comer carne vermelha ou comem uma alimentação mais rica em proteína, sente que aquele alimento permanece por muito tempo no estômago. E isso pode ser uma característica de uma produção de ácido clorídrico ineficiente, né? Então, antes de eu continuar, olha só o que estão dizendo, ó, barriga inchada, né? Estufa o abdômen quando você se alimenta. Quem mais colocou aqui, ó, inchaço nos pés? Isso daí já é outro processo inflamatório que está acontecendo, mas não deixa de ter relação, tá? Com a digestão ruim. Que mais, ó? Sintoma de dor na boca do estômago, que é muito frequente também.
Como pouco e parece que eu comi um boi, né? Que é uma característica também de quem está digerindo mal, me sinto empazinado. Então, todos esses sintomas, esses desconfortos que vocês sentem, na maioria das vezes está relacionado com uma baixa quantidade de ácido clorídrico. Tá? Então, para que eu não possa assim confundi-los e para que a gente possa focar aqui nesse assunto, eu vou focar mais em algo que muitas pessoas desconhecem, que é a produção ineficiente do ácido clorídrico. Então, como eu falei para vocês, desde quando a gente nasce, a gente já tem ácido no estômago. Tá? E esse ácido é importante que a gente mantenha a sua produção de forma eficaz, de uma forma eficiente, para que ele dê conta de fazer o papel dele no estômago, tá? Que é digerir aquele alimento, que é a primeira fonte de barreira ali, caso tenha uma bactéria, fungo, que entre via alimentação, porque a gente não come uma alimentação estéril, né? A alimentação, ela tem uma carga microbiana ali, a gente sempre fala ali numa quantidade segura, mas se porventura aconteça alguma coisa de vir alguma toxina ali, o estômago, ele é o nosso primeiro órgão de defesa, então o ácido clorídrico, ele consegue neutralizar algumas vezes isso. Porém, se eu não estou produzindo direito esse ácido clorídrico, eu posso estar em defesa, porque a partir do momento que eu como alguma coisa que poderia ser neutralizado no meu estômago pelo ácido clorídrico, eu não vou ter mais, ok? Então, isso é uma das funções aí do estômago, desse ácido clorídrico, que eu vejo muita gente dar dicas de como baixar a acidez estomacal. Isso não pode acontecer, porque quando eu tenho uma baixa acidez, eu tenho muitas coisas que vão me atingir negativamente. Uma delas é essa barreira de defesa. Segundo, eu vou digerir mal as proteínas, porque é no estômago que começa esse processo de digestão. Outra coisa também que um ácido clorídrico baixo, que a gente chama de hipocloridria, pode causar é a deficiência de alguns nutrientes, como vitamina B12, que é extremamente importante, não só para o fígado, mas para o nosso corpo. Ferro, algumas pessoas aí que têm aí uma quantidade baixa de ferritina, que tem uma deficiência de ferro, pode ser também por conta de uma hipocloridria. Zinco, que é um mineral extremamente importante para a nossa imunidade, também pode ficar aí baixo, né? Você pode ter uma deficiência de zinco. Por quê? Porque se eu não tenho aí um ácido clorídrico suficiente, eu posso ter aí uma deficiência dessas vitaminas, desse mineral e outras mais, né? Além disso, eu vou aumentar a desbiose intestinal. Uma vez o meu estômago tendo ali uma hipocloridria instalada, eu vou ter aí uma má digestão dessas proteínas, e as proteínas, quando elas são mal digeridas, elas ficam na sua forma mais macro, que a gente chama, né? Em vez de ser bem quebrada, ela ainda fica num tamanho mal digerido, e às vezes quando você não mastiga bem, esse pedaço grande de proteína da carne principalmente, você não consegue digerir, as enzimas não conseguem digerir, certo? E isso favorece desbiose intestinal, isso favorece um supercrescimento bacteriano ali bem na parte superior do intestino, que vão se aproveitar dessas proteínas mal digeridas. Outra situação que vocês podem relacionar, olha, escutem o que eu tô falando aqui e tentem fazer essa autoavaliação em vocês, certo? Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do Juarez, que falou aqui que se sente empazinado, come pouco, parece que comeu um boi. Isso é um sintoma clássico de hipocloridria, tá? De baixa acidez estomacal e que você não consegue digerir essas proteínas. Quando eu não consigo digerir, como eu estava falando, essas proteínas, e elas chegam em pedaços grandes que não deveriam, elas são estimuladoras do sistema imunológico do intestino. E o que quer dizer isso, Anne?
você ativa mais o teu sistema imunológico que mora no seu intestino. E isso vai estimulando esse sistema imunológico, você vai estar mais sensível a alimentos e você vai estar mais suscetível a alergias. Uma vez que essa proteína consiga entrar na circulação e ela tá mal digerida, eu vou ativar todo o meu exército imunológico que mora ali no meu intestino e eu vou sim ter mais alergias. Alergias de pele, alergias respiratórias. Por quê? Porque essas proteínas mal digeridas, elas são estimuladoras do sistema imunológico. Ou seja, elas ativam esse sistema imunológico, certo? Então, esses problemas digestivos podem impactar aí esse intestino, né, fazendo com que a barreira intestinal, que é a portinha de entrada ali dos nutrientes, ela fique fragilizada e acabe entrando coisas que não deveriam entrar, como bactérias, como vírus, como toxinas, como alimentos mal digeridos, né? E isso vai fazer o quê? Bombardear o meu fígado, porque tudo que entra via barreira intestinal, que cai na circulação do meu sangue, o primeiro órgão a receber isso é o fígado, porque ele é o nosso órgão que seleciona aquilo que entrou, armazena aqueles nutrientes e também vai colocar para fora, né, as substâncias tóxicas que é através do sistema de detoxificação. Então isso acaba sendo uma cascata inflamatória. Então não adianta nada eu tratar intestino, eu pensar em tratar fígado se eu não corrigir o primeiro órgão aí de defesa, né, o primeiro órgão aí do trato digestivo, que é o estômago, né? E muitas vezes, quando você tem sintomas de azia, de refluxo, né, de queimação, de dor ali, como foi relatado aqui na boca do estômago, não necessariamente é aumento de acidez, tá? Então, quando eu faço uso de inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis, né, para que eu diminua a produção desse ácido clorídrico, eu acabo piorando esse quadro inflamatório, essa desordem que está acontecendo aí no meu estômago. E isso vai favorecer um desequilíbrio, inclusive, de fungos, tá? Então, quando eu tenho ali uma micose na unha que não passa, quando eu vejo ali uma manchinha na pele, caspa, sintomas de um crescimento fúngico aí, pode estar relacionado com esse estômago com uma baixa quantidade de ácido clorídrico. Então, fiquem atentos, procure um especialista, verifique aí a saúde estomacal, tá? Porque geralmente a gente só pensa em gastrite, em ácido clorídrico alto, né? Porque você tem azia, é o mesmo sintoma de pessoas que têm aí uma quantidade de ácido clorídrico elevada, mas na maioria das vezes é uma baixa quantidade de ácido clorídrico, é uma hipocloridria instalada aí que vai favorecer o aumento dessa inflamação hepática também, porque por consequência o fígado vai ser bombardeado, porque tudo vai desregular. Para vocês terem uma ideia, a hipocloridria ela pode prejudicar inclusive a ação de um medicamento que você toma, porque quando eu tenho hipocloridria pode acontecer de diminuir a ação de um medicamento, por exemplo, para que vocês possam entender que eu ter azia, eu comer alguma coisa e ficar queimando o meu estômago, eu ter refluxo, não é normal e não é tratando o sintoma, tomando ali um antiácido, tomando ali um prazol, que vai resolver esse problema. Pelo contrário, você vai estar mascarando um problema que pode se tornar gigante daqui a um tempo. Como, por exemplo, a gordura no fígado, tá? Como eu falei para vocês, o trato gastrointestinal doente, desregulado, ele pode ser o gatilho para outras desordens, como a gordura no fígado, tá? Ou um fígado sobrecarregado pode sim também ser
um gatilho para todo esse trato gastrointestinal comprometido, que você tem aí um estufamento. Então entendem que uma saúde estomacal ruim vai prejudicar toda a parte intestinal e o que está interno também, os órgãos internos. Por isso o nosso trato gastrointestinal ele precisa ser o saudável, o máximo de saudável possível. Eu não posso normalizar, eu não posso tomar alguma coisa para melhorar aquele sintoma. Não, eu tenho que ir na causa raiz. Eu tenho que tratar esse problema se eu quero resolvê-lo, né? Porque tratar sintomas a gente sabe que já não resolve nada, certo? Então, muitas vezes o que você está sentindo é que você não está digerindo bem. Esse alimento fica horas no seu estômago, tá? Você não tem fome porque aquele alimento, quando cai no seu estômago, não tem ácido suficiente, não tem enzimas trabalhando bem ali e ele fica fermentando por muito tempo nesse estômago, favorecendo ali o crescimento, né, a migração de bactérias que estava lá no final do intestino para a primeira porção desse intestino, né? Por isso, gases fétidos, muito inchaço por conta desses gases, dessa fermentação, né? Uma disbiose mais acentuada, e uma coisa que eu preciso também explicar para vocês, que cabe uma outra live para isso, é que quando a gente fala disbiose, nem toda disbiose é igual. Pode ser uma disbiose por um desequilíbrio de fungos, pode ser uma disbiose por crescimento bacteriano, tá? Por uma irritação, então nem toda disbiose é igual. Por isso que uma coisa pode ser boa para mim mesmo sendo saudável, mas para outra pessoa pode não funcionar, pode ser sensível àquele alimento, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Não queiram acabar com o ácido clorídrico do estômago, porque a gente precisa dele. Ele é fundamental para que a gente tenha uma boa digestão, para que a gente tenha aí uma boa absorção de nutrientes, como eu falei, como a B12, por exemplo, que é ativada no meio ácido do estômago, certo? Então, quando eu começo a estimular uma boa produção de ácido clorídrico, eu consigo reverter todos esses sintomas, todos esses desconfortos que eu sinto ao me alimentar. Ok? E eu me refiro principalmente ao almoço, que é a nossa refeição mais pesada, vamos dizer assim, né? Alimentos que exigem mais do nosso estômago. Então a gente precisa corrigir essa acidez estomacal e ajudar nesse primeiro momento esse estômago a digerir, certo? E aí que eu entro com as estratégias, né? Já que eu expliquei tudo isso para vocês, que é importante que você entenda, tá? Que não é um remédio que vai fazer você melhorar a sua saúde estomacal. É um conjunto de estratégias que você precisa colocar em prática para que você possa melhorar esses quadros de desconforto, né? Azia, refluxo, náusea, estufamento, abdômen, a barriga inchada após consumir um alimento, né? A sensação de empazinamento, como foi falado aqui, que é aquela sensação da comida ainda estar no estômago, entendem? Então isso é importante que vocês saibam, que vocês entendam. E como que a gente pode ajudar esse estômago a melhorar todo esse processo, né? A Cristina falando, eu tenho dificuldade de carne vermelha quando eu como, me dá não sei o que no estômago. Provavelmente você não digere bem aí a carne vermelha, né? Por conta disso, tá, Cristina? Então, tentem verificar isso. Por que eu falo sempre sobre hipocloridria? Porque quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo também vai envelhecendo, né? Quando a gente é criança, adolescente, come tudo. O que cai no estômago vai embora, não é mesmo? Mas quando vai passando o tempo, a gente vai adquirindo mais idade, é comum, se a gente não ajudar, que esse estômago, ele cai ali na sua produção de ácido clorídrico, gente. Por quê? Porque eu preciso de uma bomba para produzir esse ácido clorídrico. Eu preciso de energia. Olha, produzir ácido clorídrico requer muita energia do corpo, tá? Por isso que eu falo para vocês, a digestão é algo muito complexo, não é uma coisa simples, tá? Requer muita energia do corpo, por isso a gente precisa de uma atenção na hora de se alimentar, né? E é o que eu vou falar agora para vocês.
A gente precisa de estratégias simples para auxiliar o nosso corpo a ter uma boa digestão, uma boa absorção, para esse meu fígado não ficar tão sobrecarregado e a gente conseguir ajudar aí a restaurar o nosso fígado. Não adianta nada eu pensar só em emagrecimento, conseguem entender agora? Eu preciso corrigir o tubo por onde entra o alimento. Porque se eu não corrijo ele, o meu fígado ele também vai ficar inflamado, vai continuar inflamado, vai gerar desordem metabólica e vai gerar mais acúmulo de gordura nele, ok? Então, qual é a primeira dica que eu trago para vocês aqui para que vocês possam melhorar todo esse processo aí, iniciar esse processo, né? Como eu falo sempre aqui, que quando você pensa em melhorar a digestão, absorção e tratar fígado, gente, é um tratamento, não é uma receita. Muitas pessoas falam, me dá uma receita aí de um suco ou alguma coisa para eu tratar fígado, né, gorduroso. Não é assim, é um tratamento, né? Não é porque não tem medicamento que não deixa de ser um tratamento, ele é um tratamento, tá? A alimentação combinada de forma estratégica é um tratamento. E isso tem que estar claro para vocês, para que vocês consigam atingir o objetivo, que é a restauração da saúde. A primeira coisa que você deve fazer, observar e praticar, se você está com todos esses desconfortos digestivos que eu venho falando, é mastigar. Se você não mastigar o alimento, o estômago não vai fazer isso por vocês, tá? Então, a função dos dentes é a mastigação, é a trituração do alimento. Então, a primeira coisa que deve ser corrigida é a mastigação. Nutri, quantas vezes eu tenho que mastigar? Não importa quantas vezes. O importante é você sentir o alimento pastoso na sua boca. Uma vez que você mastiga para um lado ou para o outro e ingere o alimento mal triturado, que você precisa beber um líquido para empurrar ele, você já sabe que não está mastigando direito, que não está mastigando a quantidade suficiente para triturar o alimento, ok? Então não é ingerindo líquido junto que você vai favorecer isso. A saliva tem esse papel de umedecer aquela comida, né? De você mastigar aquele alimento, triturar até que você sinta ele mais pastoso para você poder engolir. O nosso estômago, como muitos falam, não tem hélice, ele não é um liquidificador. Então, foi alimento mal mastigado, mal triturado, o estômago não vai triturar mais. Por isso, uma dificuldade maior no processo digestivo, ok? Então, a primeira coisa a ser corrigida é a mastigação. A segunda coisa é, não vá empurrar a comida com líquido, água ou suco, não pode, porque você vai piorar. É como se você diluísse o pouco ácido que tem no seu estômago. Então, não faça isso, tá? Tá com sede, a boca tá seca, tome água antes de iniciar uma refeição. E isso é muito importante, ok? Outra coisa também importante que auxilia, que prepara e estimula as enzimas digestivas, que na verdade ele não auxilia, ele leva uma mensagem para o teu corpo dizendo que vai iniciar um processo digestivo, né? Então você prepara o seu corpo, você sinaliza que vai entrar alimento. Então você vai tomar um shot com limão, um pouquinho de água, espremer o caldo de um limão, uns 10, 5 minutos antes de iniciar a refeição, principalmente almoço e jantar. Isso é importante. Por quê? Porque o limão ele vai melhorar o ambiente estomacal, já vai estimular as enzimas digestivas, tá? Então você vai ter aí uma digestão, vai auxiliar na sua digestão, ok? Mas para isso, mastigar bem o alimento, né? Aquele alimento mais seco no primeiro momento não é ideal. O ideal é que sejam alimentos mais macios para auxiliar o seu estômago aí, primeiro a se recuperar, né? Porque ele tá doente, ele tá inflamado, você precisa dar uma ajuda, um auxílio nesse primeiro momento, ok? A alimentação, sempre eu falo, a alimentação R3X, que é uma alimentação que ela vai regular, ela vai reprogramar, restaurar o trato gastrointestinal, que é uma alimentação combinada, né? Por exemplo, vou aqui dar um exemplo, várias pessoas me perguntam assim, eu sou diabético, eu posso consumir isso ou aquilo? Se for natural, gente, não tenha medo. O importante é a combinação,
tá? Então, alimento natural, sendo bem combinado, que eu chamo de alimentação E3X, vocês vão conseguir restaurar esse estômago, o intestino e também o fígado, ok? Então, façam essas estratégias, tá? Tome ali uma água com limão antes da refeição para auxiliar aí o pH estomacal, preparar ele e também para estimular aí as enzimas digestivas, ok? Mastigue bem os alimentos, comece aí a consumir num primeiro momento alimentos mais macios, cozidos, que é para ajudar esse estômago, certo? E por fim, você pode melhorar aí, ajudar ainda mais tomando um chá pós-almoço, principalmente, como eu falei para vocês, é a refeição mais pesada, é a refeição mais volumosa e é a refeição que exige mais da digestão. Então você pode tomar ali após 40 minutos um chá que auxilia aí nesse processo digestivo. Chá de hortelã é muito bom, o chá de alecrim, o chá de gengibre. Então são ervas e raízes que vocês podem estar fazendo chá depois depois da refeição, tá? Em torno de 30 a 40 minutos você pode estar fazendo um chá de um desses que eu falei, de ativos, que vão auxiliar na digestão dessa refeição que você comeu. Você vai sentir um alívio maior, tá? Porque a gente não pode inchar, não pode estufar, não pode ter excesso de gases depois que você se alimenta. Tem alguma coisa errada e a gente precisa corrigir, tá certo? E com isso você vai reduzindo a azia, o refluxo, né? Mas aplicando essas técnicas, essas dicas que eu acabei de falar, vocês podem iniciar esse processo de restauração aí desse estômago, que é muito importante para que vocês possam conseguir também aí desinflamar intestino e fígado. Muito bem, gente. O que vocês acharam dessas dicas de hoje? Deixa eu ver aqui, ó. Ferritina alta acima de 500, tenho gordura no fígado. Socorro, quando a ferritina tá muito alta, né? Porque 500 é muito alto, tá? Significa claramente que esse fígado tá inflamado. Porque ferritina é uma proteína que estoca ferro. Não é por excesso de ferro que você tá com essa ferritina alta, é porque quando esse meu fígado tá inflamado, ele joga mais essa proteína na circulação sanguínea e você, quando dosa, vai ter essa quantidade. Então, desinflamar fígado é um objetivo para você diminuir essa ferritina, tá? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Oi, Nilda. Ai, adoro quando vocês, alunos SOS, estão aqui comigo. Que bom. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto. Gente, é tanta coisa para falar de estômago, é tanta coisa para dizer assim as funções que o nosso estômago tem, a importância dele estar saudável, né, para que a gente tenha saúde, porque toda doença, ela começa, é incrível, mas ela começa no aparelho digestivo, tá? Com esses desconfortos. 800 Cristina, não entendi, você colocou o valor 800, mas eu não sei do que é, tá? Bom, gente, essa live era para isso, para que vocês fiquem mais atentos aí, não tentem achar que o estômago, por você tá tendo azia e refluxo, tá com excesso de ácido clorídrico. É importante que vocês saibam aí o que é realmente a causa, o problema, que na maioria das vezes é a hipocloridria, né? Quanto mais passa a idade, menos ácido nós temos, então nós precisamos estimular sempre a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, tá? Não pensem em exterminar esse ácido não, porque o comprometimento da saúde é pior, tá certo? Então, espero vocês na próxima quinta-feira. Um abraço. Se eu não respondi aqui alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo da live, que ela vai ficar salva no feed. Um abraço, bom final de semana.